O doutor Furlan, se for candidato ao governo, que até agora não oficializou, não admitiu isso, se for candidato ao governo, ele tem até março do ano que vem para renunciar ao mandato como prefeito. E aí assume o vice, e ele, como vai disputar um outro cargo, a legislação eleitoral diz que ele não tem que se desincompatibilizar, não, ele tem que renunciar ao cargo. E aí ele vai ficar mais difícil. Por quê? Porque ele vai estar fora do cargo. Então esse pessoal está correndo contra o tempo, porque tem até março para tentar tornar o prefeito de Macapá inelegível, que é o grande projeto dos opositores. Tentaram isso na Câmara, através de golpe, tentaram isso através de abertura de não sei quantas CPIs tem aí na Câmara Municipal de Macapá correndo, e agora voltaram para os tribunais, porque a intenção é tornar o prefeito, que tem cerca de 70% das intenções de voto para a eleição para o governo, inelegível, porque no voto eles não ganham. Então, essa ação tem como autor, que já havia sido arquivada anteriormente pela Justiça Eleitoral do Amapá, já estava na gaveta, né? E aí essa ação tem como autor o finado Gilvan Borges. Quando eu falo em finado, porque ele já está morto para a política, né? Ele não se elege mais nem para porteiro de prédio. O detalhe é o seguinte: trouxeram essa ação de volta, ela foi aprovada para ser reexaminada novamente pela Justiça Eleitoral do Estado do Amapá. A votação que houve agora foi para reabrir a ação de autoria do Gilvan Borges, que é adversário do Furlan, e com o voto da procuradora eleitoral Sara Cavalcante. Quando essa ação foi arquivada, eu questionei a lisura do processo. Me mandaram um recado pelas redes sociais: cuidado com aquilo que você fala a respeito dos ilustres juízes do Tribunal Eleitoral do Amapá. Eu só questionei, e eu tenho esse direito na condição de repórter, amparado pelo artigo 5º da Constituição Federal, de manifestar a minha opinião, ou eu já perdi esse direito? Eu acredito que ainda não. Né, de fazer a contestação, respeitando naturalmente aquilo que o Tribunal Regional Eleitoral faz. Mas eu tenho o direito de contestar. A ação está sendo desenterrada, essa ação de cassação da chapa do prefeito doutor Furlan, do vice dele, o Neto, e até envolvendo aí a doutora Raíssa Furlan. Se ela vier a ser aprovada, depois do desenterro da ação, eles podem ficar 8 anos inelegíveis. Tudo sendo feito com o objetivo de criar situações para que o Furlan não participe do processo eleitoral. Ou nós estamos errados em comentar o que a gente está comentando isso? Furlan incomoda muita gente pelo trabalho que ele vem realizando. Ele roubou. Tem denúncia comprovada de corrupção no governo dele, né? Tem denúncia de desvio de dinheiro no governo dele? Tem factoides que ainda precisam ser apurados. Agora, é preciso que haja bastante critério no exame desse tipo de questão. Eu vou me valer aqui de uma postagem do oficial de justiça, professor de direito penal, Gesiel Oliveira. O que é que ele diz na postagem dele? No Amapá, abro aspas para o professor Josiel, no Amapá, o atraso quer matar o futuro. Se não há como concorrer no voto, eles usam o sistema até mesmo para desarquivar processos. Eles ainda não entenderam, diz o Gesiel Oliveira na sua postagem, no X, eles ainda não entenderam que não adianta investir rios de dinheiro em propaganda e jabazeiros, quando o povo já entendeu a diferença entre uma tartaruga e um coelho veloz. A partir daí eu não falo mais nada. Só quero brincar com o assunto, ele fazer aqui um comparativo quanto à questão da celeridade das coisas, né? E aí a gente fala isso com todo o respeito. Em 2014,
quando teve a eleição que o Valdez ganhou do Camilo, o Camilo não conseguiu a reeleição, o PSB entrou contra o governador eleito, Valdez Góes, a chapa dele. Eu nem lembro quem era o vice, não era o Teres, quem era o vice, o Teres é vice do Clécio, quem era o vice do Valdez, né, naquela eleição, estou nem lembrado aqui, mas foi contra a chapa em 2014. Esse processo correu, o Valdez foi reeleito em 2018. Todo mundo lembra que ele teve 2 ciclos de governo, 2 ciclos de 8 anos. Ele foi reeleito em 2018. Sabe o que aconteceu em 2019? O processo de 2014 foi julgado. O Valdez foi condenado a perder o mandato, perder os direitos eleitorais, foi condenado até a prisão, me falha a memória aqui. Mas sabe qual foi o resultado prático disso? Como o julgamento foi em 2019 e ele foi julgado, condenado por um mandato que ele já tinha cumprido, que ele já tinha aí foi tornado inelegível depois de já ter sido reeleito em 2019, quando esse processo deu toda essa condenação. Nada disso adiantou, porque a eleição já tinha acontecido, porque ele já tinha sido reeleito, porque já tinha cumprido aquele mandato. Quer dizer, não adiantou, perderam tempo, os juízes perderam dinheiro da população com recurso, com isso, com aquilo outro, e não serviu de nada. Ele cumpriu mais os outros 4 anos, deixou o Amapá do jeito que deixou, que o Clécio dá continuidade a tudo isso. Então, por isso que eu questiono, às vezes, como que determinados processos têm uma celeridade impressionante e outros, a coisa chega a essa situação que eu acabei de citar agora. Isso não é uma coisa que eu inventei da minha cabeça. Isso está lá, isso aconteceu. O processo que foi impetrado em 2014 foi julgado em 2019 e foi acatado tudo aquilo que o Ministério colocou, justamente por abuso de poder, essa coisa toda, o uso da rádio difusora lá, o uso no seu indevido de um monte de coisas, e ele foi tornado inelegível depois de ter sido reeleito, foi condenado a perder o mandato depois de já ter cumprido o mandato. Quer dizer, me parece claro 2 pesos e 2 medidas. E eu continuo acreditando na justiça amapaense.